Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, por mais um dia nós estarmos aqui. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha Buscando o Equilíbrio, amém? Glória a Deus, aleluia. Como que você está hoje? Como está sendo seu dia? Você está muito corrido, muito acelerado, acelerada? Ou você, como se diz, tem todo o tempo do mundo? A gente está falando da correria, irmãos, mas tem pessoas que hoje têm experimentado a solidão, tem pessoas que têm experimentado momentos que ela gostaria de fazer tanta coisa, mas ela não pode fazer. Por quê? Por algum motivo. Às vezes essa pessoa está numa prisão, está preso ali, queria fazer tanta coisa, mas não tem como, porque aquelas grades ali impedem. Às vezes essa pessoa não está presa numa cadeia física, mas está presa numa cadeia espiritual, passando por uma depressão, passando por um momento de luto, aquele momento difícil que às vezes a pessoa quer fazer, mas ela não consegue, ela não dá conta de reagir. Tem pessoas também que já estão de idade, que gostaria de fazer muitas coisas, mas o seu corpo já não consegue. A mente, ela tá nova, tá jovem. Ela queria fazer muita coisa, mas o corpo já não obedece. Então nós estamos falando de correria, mas tem pessoas aqui que gostaria de estar na correria, mas o seu espírito está inquieto, a sua alma está inquieta, e nós estamos buscando a quietude, a tranquilidade, a paz, o equilíbrio. Entender que em cada situação da nossa vida, seja na correria do nosso dia a dia, para você que está correndo, para você que tem tantas coisas, nós estamos num mundo onde tem pessoas que têm 2, 3 empregos, tem muito serviço, é muita coisa, é muita responsabilidade, responsabilidade na igreja, responsabilidade no trabalho. São tantas responsabilidades que nós abraçamos que às vezes é difícil falar para nós aquietar. Aquieta um pouco. Eu parei de atender uma cliente ali agora e antes de começar essa campanha, eu comecei a andar no meu quintal, eu comecei a olhar, contemplar as coisas, olhar as minhas plantinhas, olhar para as árvores, olhar e ver que Deus é tão maravilhoso, né? Os detalhes de cada folhinha, o detalhe de cada florzinha, cada coisa que o Senhor criou ali, com tanto amor, com tanto carinho. E às vezes nós, na correria do dia a dia, a gente nem vê. E aí nasce uma flor, nasce outra, e às vezes a gente perde essa beleza. Nós precisamos contemplar. Contempla a natureza. Se você tem como andar num parque, passear, dar uma volta, que você vá. Se você não tem, contempla a sua casa. Às vezes é tão bom quando a gente arruma a casa e olha assim, nossa, está tudo arrumadinho. Você que talvez é homem, organiza suas coisas, seu quintal, suas ferramentas, organiza. Contempla aquilo que você fez. A palavra do Senhor diz que o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E tudo que ele fazia, a palavra do Senhor fala assim, e viu Deus que era bom, porque ele olhou, porque ele contemplou, porque ele reparou. Às vezes nós não estamos reparando nem nós, né? Nem olhamos para nós mesmos. Tem pessoas que não gostam de olhar para o espelho, né? Tem pessoas que não gostam de se ver, mas nós precisamos olhar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o Senhor tem, meu Deus, apesar de às vezes eu não colaborar tanto, mas o Senhor tem me rejuvenescido, o Senhor tem me dado, né, uma boa aparência. Às vezes você fala assim, ah, irmã, mas você não sabe como é que eu não tenho uma boa aparência. Às vezes você tem sim, falta só você realçar, você cuidar do templo, que é o Espírito, o corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para nós e falar, hoje eu vou lavar meu cabelo, hoje eu... Ah, não tem dinheiro, irmã, para ir no salão, não tem dinheiro. Lava o cabelo, corta suas unhas. Tem coisa que a gente mesmo pode fazer. São nós mesmos, nem sempre precisamos de ir no salão. Coisa que nós mesmos podemos fazer de forma caseira. Uma limpeza de pele.
rala uma cenoura, coloca ali açúcar, esfolia o rosto, mel, se você tiver, ou então um cremezinho, esfolia o rosto. Tem coisa que nós mesmos podemos fazer para realçar a nossa beleza. Faz um suco natural da fruta. Ah, irmã, nem tem fruta aqui em casa. Vê um limão, que seja no quintal do vizinho, faz suco de limão com couve, é bom para o organismo. Então a gente precisa alimentar o nosso corpo físico com coisas boas, ter equilíbrio, uma saúde boa, o corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar. Amém? E você que às vezes não está conseguindo fazer as coisas e está aí inquieto, busca no Senhor, Senhor, obrigada, porque quando eu era jovem, eu queria tanto descansar, eu queria tanto ter um tempo para mim poder ler sua palavra, poder esticar minhas pernas, contemplar as coisas. Agora eu tenho tempo. Então aproveita esse tempo que você tem. Não deixa o diabo roubar a alegria do Senhor dentro de você. Não deixe ele roubar o tempo que você está vivendo agora. Cada tempo tem o seu valor. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, como é bom estar aqui. Como é maravilhoso estar na sua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio. Obrigada, Senhor, meu Deus, por dar força, Senhor, por me ajudar a organizar, Senhor, meu tempo e eu estar aqui agora, porque aos olhos humanos, se eu for olhar para tempo, eu não tenho condição. A gente sempre tem isso para falar, mas quando a gente fala, não, eu vou fazer o tempo. Faça tempo para Deus. Faça tempo para o Senhor. Aleluia. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Nós precisamos buscar o Senhor. Ontem de ontem não, a palavra da nossa campanha é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Salmos de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso castelo forte. Todo mundo precisa de um lugar, né, de uma fortaleza, um lugar de refúgio para sobreviver às tempestades da vida. Todos nós precisamos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi, irmãos, a palavra do Senhor diz que
o exército sírio colocou Jerusalém sob um cerco e cortou ali o seu fornecimento de água. Ao deixar a cidade sem água no calor do Oriente Médio, os assírios pensaram que a sua vitória seria rápida. O que eles não imaginavam era que Jerusalém fosse protegida pela fortaleza de Deus. Deus, ele nos fortalece. Aleluia, ele está ao nosso redor, né? A gente pode até pensar assim, mas o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, bramando, procurando uma brecha para nos tragar. Mas ao nosso redor, o Senhor está ao nosso redor, ele é o nosso castelo forte, ele é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa palavra, irmãos, sem temor no refúgio de Deus. O rei Ezequias liderou os homens na construção de um túnel de 580 metros, chegando à fonte de Gion, no Vale de Cedron. A água clara e fresca da fonte fluía para dentro dos muros de Jerusalém. Ezequias cobriu completamente a fonte para que o inimigo não a descobrisse. Os assírios ficaram expostos ao sol escaldante por todo o tempo, esperando que os filhos de Deus se rendessem do lado de dentro dos muros. O povo não se desesperou, nem temeu. O refúgio de Deus permaneceria, mesmo que a terra se transtornasse e os montes se abalassem. Por dentro da fortaleza, Deus atendera as necessidades dos israelitas, dando-lhe um rio. Então, ali, né, 3 séculos e meio depois de Davi, né, o exército assírio fez ali aquele cerco, cercou Jerusalém. Para quê? Para que eles pudessem ficar ali, ó, sem mantimento, sem água, e isso nós vamos vencer eles, deixando eles ali à míngua. Mas eles não sabiam que lá dentro tinha uma fonte que o rei Ezequias ali liderou homens para fazer a construção daquele túnel, né? E esse túnel chegava até a fonte de Gion, que trazia água para eles. Então, o exército sírio que ficou ali exposto ao sol ali, eles é que pereceram, porque o Senhor dava-lhes um rio para eles beberem, para eles saciar a sede. Aleluia. Deus nunca falha, irmãos. Deus nunca falha. Há pessoas que colocam sua confiança na riqueza, outras, né, colocam a sua confiança em si mesmo. Mas o dinheiro, ele não traz a felicidade. Às vezes fala assim, sim, o dinheiro traz a felicidade, ele pode comprar as coisas que eu quero. Mas tem coisa que o dinheiro não compra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós colocamos nossa confiança na nossa mente, que, eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa muito sábia, né? E a nossa mente, ela pode até ser brilhante, pode até ser inteligente, mas nós somos frágeis. Qualquer coisa no nosso sistema, de um AVC, ele faz a pessoa perder totalmente, às vezes, ali a memória, ou parcial, perder a razão, e não ter mais aquela mente tão boa quanto quando era, né? Falando disso, lembro da minha mãe que tudo ela guardava na mente, na memória. O telefone de todo mundo ela sabia na memória. E depois veio um AVC. E às vezes hoje ela nem o próprio número ela lembra. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar porque somos falhos, somos fracos, somos perecíveis. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus não. Deus, ele é forte. Deus, ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, meus irmãos. Quando estivermos preocupados, procurando alguma resposta, ele dará a nós, né? É só nós procurar nele, né? Quando nós precisamos de um abrigo, ele irá fornecer a nós. Nós precisamos buscar o Senhor, como está falando nesse versículo. Busque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? O Senhor, ele é um socorro bem presente nas tribulações.
Quantos de nós passamos por situações tão difíceis? Ele é o nosso socorro, sabe? Quando você grita ali por socorro, ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa cidadela. Ele nos dará o refúgio durante as tempestades da vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, nesse momento nós nos colocamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Nós precisamos, Senhor, correr para o abrigo de Deus, para o abrigo do Senhor, para esse lugar de refúgio, para esse castelo forte, Pai. A palavra do Senhor diz, aleluia, no Salmo de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, aleluia, sob a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aleluia, o Senhor é o nosso Deus, que nós confiamos, por isso nós estamos aqui, Senhor. Sob a sombra do Altíssimo, debaixo das suas penas, sob as suas asas, nós estamos seguros, Pai. Nós sabemos que é o Senhor que nos guarda, que nos livra, que nos protege de todo mal. Vem agora, Pai, contempla, Senhor, cada um de nós que nos entregamos aqui na sua presença, derramamos a Ti e pedimos, Senhor, tira, Senhor, de nós todo engano, Pai. Às vezes nós estamos assim confiando em nós mesmos, às vezes estamos confiando em dinheiro, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, Pai. Nós confiaremos no Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Pai. Ainda quando tudo diz que não, aleluia, nós olhamos para o Senhor, Pai. Nós olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Deus que dá a última palavra, Pai. Aleluia. O juiz pode decretar, o rei pode decretar, mas a palavra do Senhor diz que é o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que muda o coração do rei, é o Senhor, Pai, que faz. A palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém há que possa impedir o teu agir, Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.